Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao projeto Uma Causa por Dia. Eu sou a Diana Reis, sou ilustradora e criei este projeto juntamente com a Maria Reis Rocha. Neste projeto criámos 30 ilustrações originais, 15 cada uma, referentes a 15 causas sociais, ambientais e animais. E cada uma destas causas está ligada a uma associação ou projeto sem fins lucrativos. Estas ilustrações foram reproduzidas em séries fechadas e estão à venda no site umacausapordia.com, ou também podem vir à FNAC do Colombo e visitar a exposição que temos das ilustrações e também fazer a compra aqui. E todo o valor angariado vai reverter diretamente para estas 15 associações. Hoje estamos na FNAC com representantes de várias das associações e vamos ter uma talk sobre a questão se um Estado saudável precisa de organizações sem fins lucrativos. Em que medida é que este papel pertence ao Estado e pertence às organizações. Vamos ver estas respostas dadas hoje pelos representantes e temos moderação do André Maia, jornalista. E fiquem connosco, espero que gostem. Até já! Ora, obrigado à Diana, obrigado também já agora à Maria por o convite. Fico muito feliz por estar aqui hoje a poder moderar esta conversa, que no fundo é o que vamos fazer. Vamos conversar sobre um tema que se calhar ainda é mais importante em 2020, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer, tanto em fenómenos políticos como em fenómenos sociais. Temos uma pandemia que ainda não nos largou e, portanto, ainda estamos alerta em relação a isso. Como a Diana também já introduziu, e eu aqui faço se calhar uma introdução um pouco mais direcionada para quem está lá em casa, que também já agora convido a participar, perceba quem é quem. Aqui do meu lado direito temos a Renata Alves, a diretora-geral da Comunidade de Vida e Paz, uma associação, uma IPSS que se destina a ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo e também em situação de vulnerabilidade social. E obrigado também pela sua presença, Renata. Aqui do meu lado esquerdo ficam os senhores, José Maria Candeias, que pertence ao GIOTA, uma associação ambiental de desenvolvimento sustentável, e também o Joseph da Silva, do SOS Racismo, que é uma associação que luta contra a discriminação étnica, cultural, social, e que nos pode também dar um pouco essa visão aqui. Sem mais demoras, e porque à 13h temos todos de estar em casa, não é? Senão vem-nos buscar com certeza. Vamos olhar para o ponto principal desta conversa, que é realmente se um Estado saudável precisa das ONGs, principalmente num ano como estes, como já mencionei. E se calhar vou começar pelas senhoras. Renata Alves, bem-vinda. Pergunto-lhe qual é que é realmente a importância de organizações como estas, não governamentais, num Estado, e se o facto de elas existirem significa realmente que temos um Estado saudável, uma sociedade saudável. Antes de mais, muito bom dia a todos. Gostaria, em nome da Comunidade de Vida e Paz, desde já agradecer a iniciativa da Maria e da Diana por terem também selecionado a comunidade para que fosse considerada como uma causa por dia neste grande projeto. Também cumprimentar todos os presentes, os colegas de painel e as pessoas que estão em casa. De facto, este tema é um tema muito pertinente e, sobretudo, neste momento atual, em que fomos todos confrontados com uma pandemia que ninguém pôde controlar os efeitos, e isso vai reforçar a necessidade e o trabalho, ou seja, vai reforçar toda a importância do trabalho das ONGs. A Comunidade de Vida e Paz, portanto, é uma instituição particular de solidariedade social, portanto, tem, como já foi dito aqui pelo André, a sua missão é ir ao encontro das pessoas em situação de sem-abrigo e ajudá-las, e as pessoas em situação também de vulnerabilidade social, e produzir a mudança, portanto, ajudá-las a definir um projeto de vida para que possam sair da situação em que se encontram. É preciso, na minha perspectiva, caracterizar o papel das ONGs. Portanto, elas não são, nem concorrem com o Estado, mas antecipam-se ao Estado e vão para além dele.
a ação das ONGs acaba por suprimir a ausência do Estado. E, no fundo, a preocupação das ONGs é garantir o apoio, independentemente se é uma ONG de âmbito ambiental, humanitário, animal. Portanto, é poder resolver os problemas, é poder fazê-lo na medida em que muitas das vezes o Estado, quando age, já é tarde e acaba por estar bastante ausente. Quando falamos na questão de um Estado saudável com ONGs ou sem ONGs, de facto, um Estado sem ONGs é um Estado empobrecido. Normalmente as ONGs estão direcionadas para junto da sociedade e junto dos problemas, junto das pessoas, independentemente. Eu aqui se calhar acabo por reforçar mais as pessoas e peço desculpa aos colegas, porque de facto a nossa instituição é direcionada para as pessoas, mas sem menosprezar todas as outras. Mas isto para dizer que normalmente as ONGs anteciparam-se de tal forma que, se assim não fosse, os danos seriam muito elevados. E eu falo concretamente da nossa instituição, portanto já desenvolve a sua intervenção há mais de 30 anos, e só há poucos anos é que surgiu a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, bem como o Plano Municipal também para a integração das pessoas. Portanto, e quer ao nível da estratégia, quer ao nível do Plano Municipal, tiveram de socorrer, obviamente, das instituições que já trabalhavam há décadas neste âmbito. E por isso digo que sem as ONGs seria de facto um trabalho bastante tardio, muitas vezes não indo ao encontro das reais necessidades. Renata, tendo em conta essa questão e tendo em conta, por exemplo, dizia agora que muitas vezes o Estado chega tarde, ou que, por exemplo, estava a dar o exemplo do plano, um plano que chega tardiamente, diria. Tendo em conta que o Estado muitas vezes chega tarde, isso significa que é um Estado saudável? Ou seja, se o Estado fosse realmente saudável e chegasse a tempo e conseguisse fazer as coisas a tempo, as ONGs teriam a mesma importância? Ou seriam tão importantes na sociedade e no Estado? Eu considero que a complementariedade é importante. Se o Estado conseguisse chegar a tempo, isso não implicava que tivessem de deixar de existir as organizações. Isto porquê? Porque as organizações estão no terreno, conhecem as dificuldades, conhecem as causas, têm o know-how, e conseguem pôr-se no lugar do outro, neste caso quem sofre dos problemas, e portanto são uma mais-valia e têm recursos muito importantes que, na minha perspectiva, o Estado precisa e não teria, para além de toda a experiência que as ONGs têm ao longo da sua intervenção e que vão desenvolvendo também por existirem e por se confrontarem com as dificuldades numa base diária. Obrigado, Renata. Vamos passar aqui ao lado esquerdo do painel, em âmbitos diferentes, mas também é por isso que é importante termos todos vocês aqui, que é para darem essas perspectivas diferentes. A Renata estava aqui a falar dessas lacunas que o Estado tem. Eu gostava de vos perguntar a vocês, e se calhar vou por ordem e passo aqui a palavra ao José Maria Candeias do Giota. Eu estive ontem a ler um diagnóstico das ONGs em Portugal. Foi um estudo da Universidade Católica Portuguesa, conjuntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, em que fizeram inquéritos a 153 ONGs e dos problemas que conseguiram extrair dessas 153 organizações inquiridas. O top 3, digamos assim, de problemas mencionado foi, em primeiro lugar, as dificuldades de financiamento, a falta de apoio financeiro do Governo e o desajustamento de políticas públicas. Portanto, muita presença do Estado nos problemas identificados pelas ONGs. A minha pergunta para si, José Maria, depois também, obviamente, estendi ao resto do painel, tendo em conta que as ONGs colmatam
as lacunas do Estado, ou seja, as vezes em que o Estado chega tarde. Pergunto se sente, no caso do Giota e também no caso do SOS Racismo e da Comunidade Vida e Paz, que se sentem que o Estado, no sentido contrário, vos apoia o suficiente para vocês conseguirem colmatar essas lacunas. Obrigado, André. Obrigado a toda a gente pelo convite. Agradecer também aos membros, aos meus colegas membros aqui do painel. Antes de mais, André, responder à tua pergunta se o Estado preenche as lacunas que as ONGs sentem relativamente ao nosso trabalho. Ou se dá apoio suficiente para colmatar esse vosso compromisso? Apoio suficiente, acho que nunca será possível dar, porque todas as ONGs, eu creio que nós somos pessoas que temos paixão pelo trabalho que nós fazemos, e acho que nós temos uma ambição sempre grande demais às vezes para os meios que nós temos, e nós queremos sempre fazer mais, e acho que falo pelos meus colegas do painel também, queremos sempre fazer mais e mais e mais. Portanto, numa resposta concisa será um não, como é óbvio. No entanto, nós acho que todas as ONGs têm o seu mérito de conseguirem fazer aquilo que fazem com os poucos ou muitos, não interessa, recursos que têm. E por muito poucos recursos que nós tenhamos, enquanto houver ONGs e enquanto houver pessoas com capacidade de ativismo e com capacidade de trabalho, seja ele trabalho remunerado, seja ele trabalho voluntário, enquanto existirem essas pessoas, acho que por muitas dificuldades que sejam causadas pela nossa sociedade atual ou por qualquer impedimento, seja a nível governativo, seja a nível social, acho que vamos sempre conseguir realizar o nosso trabalho, seja em que escala for. Portanto, infelizmente, sim, hoje em dia as ONGs, e eu falo por experiência própria, nós no Giota sentimos várias dificuldades relativamente à falta de apoios públicos, à falta de financiamento. E partilham estes três problemas principais, no vosso caso, relembro as dificuldades de financiamento, sim, a falta de apoio financeiro do Governo e este desajustamento de políticas públicas. Partilham também esses três? Sim, sem dúvida, porque apesar de nós usufruirmos de diversos fundos governamentais, nomeadamente, por exemplo, o Fundo Ambiental, recebemos financiamento do Fundo Ambiental já há diversas edições, no entanto, os financiamentos, principalmente da parte do Governo, são muitas vezes limitados a um espaço ou um parêntese temporal, não é? Que nos obrigam a limitar a capacidade daquilo que podemos fazer com esse financiamento. Ou seja, muitas vezes nem é necessariamente a falta de financiamento, é a pouca flexibilidade que esse financiamento nos oferece para realizarmos projetos mais ambiciosos muitas vezes. Portanto, e acontece muitas vezes a necessidade de haver a procura de financiamentos diferentes, nomeadamente fundações, estou a falar do caso de Giota, não é? Fundações, empresas privadas, que permitam colmatar não só essas dificuldades financeiras, mas também essas dificuldades de flexibilidade em termos de âmbito espacial ou temporal dos projetos que nós podemos desenvolver. Obrigado, José Maria. Passava agora a palavra ao Joseph da Silva, do SOS Racismo. Continuamos aqui a olhar para aquele que é o papel das ONGs, destas organizações não governamentais num Estado, e perguntava-te a ti, Joseph, tendo em conta que também é uma associação de cariz mais, não vou dizer social, porque creio que todas elas são, mas muito virada para os direitos humanos, eu pergunto se o crescimento das ONGs nos últimos anos pode estar relacionado com o enfraquecimento da democracia e desse facto de termos um Estado saudável ou não. Ou seja, o facto de termos cada vez mais organizações mais mediáticas e a necessitar cada vez mais de ter uma influência maior na sociedade, se significa também que a sociedade está mais frágil. E no vosso caso, por exemplo, o SOS Racismo tem sofrido com alguns ataques, alguns conflitos com associações de extrema-direita. Isso significa que estamos realmente perante um Estado menos saudável? E qual o papel das ONGs nesse caso? Bom dia. Agradecer ao Uma Casa por Dia por
por terem feito o convite e por terem lembrado o SOS e terem doado as receitas que conseguiram com o seu trabalho. Bom dia também à FNAC, as pessoas que estão aqui e que estão em casa a seguir. Como é óbvio, a existência de organizações não governamentais e o seu crescimento nos últimos anos revela a falência da democracia, a democracia representativa que todos os dias mostra a sua falha, a sua insuficiência em resolver problemas que dizem respeito à comunidade. E nesse sentido, a existência de organizações não governamentais, o impulso para que existam, surge precisamente desse facto, da constatação desse facto de que o Estado falha, e por vezes falha porque tem interesses contrários àquilo que são os problemas que as comunidades vivem, porque defendem outros interesses, e portanto não vamos estar aqui com uma visão de que, ou pensar que o Estado tem em termos de interesse, em termos ideológicos, ele é neutro e que não opta por uma determinada via, por uma determinada forma de organização da sociedade, em que privilegia a resolução de certos problemas em detrimento de outros. E as organizações não governamentais surgem e existem precisamente para combater essa insuficiência ou esse interesse antagónico que existem por parte de uma estrutura que tinha o papel e o dever de resolver esses problemas. E no vosso caso, Joseph, sentem que realmente, com o passar dos anos e nos tempos mais recentes, tem sido cada vez mais importante a existência de organizações como a vossa, ou realmente nos últimos anos as coisas não têm mudado muito? Como é óbvio, a existência de uma organização como o SOS Racismo ou como todas as outras é sempre importante, desde a associação de bairros a organizações mais formais ou mais institucionalizadas. É sempre importante no sentido em que são pessoas que se juntam em prol de um interesse em comum e que tentam por via disso resolver esses problemas, uma vez que, como dizia há pouco, há uma estrutura que se ausenta não por falta de consciência desses problemas, mas porque tem interesses que vão noutro sentido. E portanto, sem dúvida nenhuma que é de salutar, é um sinal de que são as pessoas que fazem as comunidades, são as pessoas que fazem as organizações que existem na comunidade, e portanto quando elas tomam consciência e tomam para além de só a consciência, mas tomam a iniciativa, agem em prol disso, é sempre de salutar, porque a mudança estará muito mais próxima do que se ficarmos apenas e só na esperança de que a democracia representativa resolverá os problemas que a todos dizem respeito. Eu acho particularmente interessante o facto de nós os três que estamos aqui, vocês os três que estão aqui, 4 comigo, ainda sei contar por enquanto, cada um tem interesses específicos e que podem ser muito bem adaptados a 2020. Não quero estar aqui a encontrar coincidências, mas por exemplo no caso do SOS Racismo, o crescente palco dado à extrema-direita e que vos tem realmente dificultado bastante o trabalho. No caso do Giota, obviamente os problemas das alterações climáticas, que não vêm obviamente de 2020, mas que estão muito em voga, e no caso da comunidade de Vida e Paz, com certeza que está a ser um ano muito difícil para as pessoas em situação de sem-abrigo por causa da pandemia e por causa da crise que daí advém. Eu pergunto, tendo em conta estas características, e lanço a pergunta a todos vocês, o Joseph já respondeu aqui um bocadinho, mas se sentem que realmente 2020 tem sido um desafio maior, tendo em conta estas questões, e como é que, qual é que é o papel das ONGs, lá está, para tentar resolver de forma mais urgente este ano estes problemas? Bom, André, antes de mais eu queria recuar aqui um pouco e falar nesta questão do apoio financeiro por parte do Estado, porque eu acho que o facto das ONGs terem mais ou menos poder também diz respeito à dependência que têm relativamente à questão financeira. E nós sabemos que em Portugal as ONGs dependem muito do apoio financeiro.
Falando na comunidade Vida e Paz, nós dependemos, portanto, temos apoio do Estado, cerca de 40% a 50%, para mantermos a instituição e o seu quadro de pessoal e tudo aquilo que são as responsabilidades. Portanto, temos que procurar depois ser criativos, desenvolver projetos de forma a que possamos conseguir ter sustentabilidade para assegurar a intervenção da instituição. E eu acho que isso retira-nos poder e tem retirado poder às ONGs. Como é que se corrige isso, nesse caso? E estamos a falar, indo agora para a segunda questão, para esta questão que o André colocou, neste momento seria muito importante que fosse corrigido. Portanto, eu enquanto nós, Comunidade Vida e Paz, temos respostas no âmbito do tratamento das adições e temos contratos com o Ministério da Saúde para garantirmos que as pessoas possam ser tratadas nas devidas condições. E falamos que desde 2008, por exemplo, não temos atualização por parte do Estado em termos das comparticipações. Portanto, isso só vem dificultar, sobretudo num ano tão atípico e para o qual ninguém estava preparado, vem dificultar a questão de conseguirmos obter mais recursos para fazer face às necessidades que vamos tendo diariamente. Nós, no início da pandemia, portanto ali em março, o que é que aconteceu? Vimos a ter que apoiar muito mais pessoas que estavam na situação de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade e tivemos que o fazer por nossa conta, portanto, com o apoio de causas e projetos como o da Diana e da Maria e com o apoio de outras particulares, empresas, benfeitores e pessoas que se juntaram a nós para que conseguíssemos garantir o apoio numa base diária a todas as pessoas que encontrávamos, porque nós vamos tomando consciência que é importante todos cumprirmos as medidas de segurança, respeitarmos o recolher obrigatório, mas depois esquecemos por vezes das pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade e que nem sequer têm casa e não podem fazer esse recolhimento e que acabam por ficar numa situação ainda mais desfavorável e por isso o apoio nesta fase seria de todo ainda mais importante, o que não acontece. E o que não aconteceu, não é? E quando digo o que não aconteceu, refiro-me de facto ao apoio vindo do Estado. E tem que ser, e ainda bem, infelizmente, que existem as ONGs, porque perante uma crise destas, não sei como é que seria. Portanto, as ONGs conseguiram, com os seus recursos, com a sua capacidade, chegar e responder aos problemas que surgiram nestes últimos meses, porque eu acredito que se não existissem, seria de facto um caos. E estaremos aqui a abordar grandes problemas na sociedade em geral. Outros temas mais gravosos. Volto a lançar a questão aqui para o José Maria Candeias e também para o Joseph. No caso destes desafios específicos de 2020, José Maria Candeias, como é que o Jota tem lidado com esta questão da pandemia e lá está com este desafio muito específico vosso do combate às alterações climáticas? Bom, a adaptação à pandemia foi difícil, como foi difícil para toda a gente, como é óbvio. Tivemos que adaptar bastante o nosso trabalho para conseguir fazer face não só às restrições, mas também para manter a segurança e a saúde de todos os nossos funcionários e voluntários também, não é? No entanto, conseguimos continuar o nosso trabalho, portanto nós no GEOTA funcionamos à base de diferentes projetos, cada um focado em diversas áreas específicas da proteção do ambiente e mesmo face a todas estas restrições, face a atrasos e a coisas que foram postas em causa, coisas que tiveram que ser mudadas, coisas que tiveram que ser adiadas, coisas que tiveram inclusive de ser canceladas, conseguimos de qualquer das maneiras ter diversos sucessos e continuar com o nosso trabalho de proteção do ambiente e de luta contra as alterações climáticas. Dando só um exemplo, se me permitem, por exemplo, o nosso projeto de proteção dos rios, os rios livres, conseguimos continuar o trabalho e inclusive a lançar uma iniciativa legislativa de cidadãos que está
neste momento disponível a todos para assinarem, quem assim o quiser, de forma a criar e a darmos a possibilidade e a influenciarmos a criação de uma nova lei de proteção dos rios de Portugal. Conseguimos também nos nossos outros projetos, por exemplo o projeto Coastwatch, que se destina ao estudo e à divulgação do problema do lixo marinho em Portugal, que funciona muito através de uma base de educação ambiental. Tivemos uma grande dificuldade em tentar adaptar, porque era um projeto que trabalha com centenas de voluntários, muitos deles crianças, e houve uma necessidade de cancelar o tipo de atividades que nós normalmente fazíamos, que envolvia o contacto pessoal com muita gente, e tivemos que mudar esse trabalho para as vias online, mas felizmente conseguimos continuar a trabalhar, conseguimos continuar a divulgar não só o trabalho que fizemos no passado, como o trabalho que estamos a fazer neste momento, e continuamos a tentar influenciar não só a sociedade, mas também o governo, para a luta que é a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas. Portanto, infelizmente a pandemia pôs travão em diversos projetos e em diversas iniciativas que nós tínhamos planeado, mas não foi por isso que deixámos de trabalhar, tal como a comunidade Vida e Paz não deixou de trabalhar, tal como o SOS Racismo não deixou de trabalhar. Aliás, nestas alturas é que se nota quão importante é que as ONGs são para a nossa sociedade, porque apesar de todas as dificuldades, continuamos a trabalhar não pelo nosso próprio interesse, mas pelo interesse da sociedade como um todo. Joseph da Silva, faço a mesma pergunta: como é que o SOS Racismo se tem adaptado nesta altura de pandemia e, no vosso caso específico, esse desafio da crescentes situações de discriminação e desse fenómeno que tem sido outra pandemia, desses fenómenos discriminatórios? Como é que tem sido essa vossa luta em 2020? Quero só dizer duas coisas relativamente ao que disseste há pouco sobre aquilo que a colega estava a dizer sobre o financiamento das ONGs e dos top 3 dos problemas levantados pelo estudo. Também ter tempo para discutir os modelos de negócio, também como é que as ONGs se devem financiar ou não. Mas é uma questão muito pertinente. Força. Sim, dizer que concordo claramente que se por um lado o dinheiro dos contribuintes é o dinheiro de todos e portanto deve ser usado em prol de um bem comum e portanto deve ser distribuído nesse sentido, as ONGs também não podem ficar fora dessa distribuição, mas como a forma como a sociedade está organizada e o Estado pensa e vê as organizações não governamentais, e muitas vezes vê-las como adversários ou instituições impertinentes que colocam o dedo na ferida quando o que se queria era que essa ferida exatamente, que se não se desse conta disso. Há depois uma tentativa de condicionamento das próprias ONGs que beneficiam desse financiamento para que a sua agenda não seja tão independente como a que deveria ser e teria que ser. E portanto há essa dificuldade em que, se por um lado essas organizações precisam deste financiamento para poderem continuar a fazer as suas atividades, por outro têm menos margem de manobra para poderem realmente pôr a sua agenda em prática. No caso do SOS, isso foi sempre uma coisa que tentamos contornar de alguma forma nós não recebemos qualquer tipo de financiamento estatal. E a forma que temos vindo ao longo destes anos a manter as nossas atividades e a financiar de alguma forma, sobretudo a sede, é através da produção dos nossos próprios materiais e da venda desses próprios materiais. E depois a candidatura para projetos, para a tentativa de conseguir financiamento fora do Estado, também está cheio de cargas burocráticas que acabam por, em vez das pessoas que estão ali para se dedicarem a um problema em específico, acabam muitas vezes por perder tempo e horas para preencher papelada, arranjar papelada e aquilo que é mais importante, aquilo que é o fundamental fica para segundo plano.
Pegando nesse caso, no que estavas a dizer da questão do investimento, no caso do SOS Racismo, não tem investimento estatal por opção própria, por uma questão ideológica, por uma questão de operacionalidade, ou mesmo porque realmente o Estado falha nesse sentido? O Estado começou a falhar nesse sentido e nós depois também não acabamos nem sequer insistir, arranjamos a uma forma alternativa de irmos continuando a nossa atividade, mas como é óbvio, o fundamental aqui é a posição ideológica, a posição política relativamente a isso. Nós primamos pela nossa independência política, acima de tudo, com mais ou menos dificuldade. Entendemos que devemos sempre ser independentes, podemos dizer aquilo que entendemos que deve ser dito, da forma como deve ser dito, e não está condicionada por uma instituição só porque ela nos financia ou dá um certo tipo de apoio. Mas respondendo à primeira pergunta desta segunda ronda sobre os desafios de 2020, no caso específico do SOS Racismo, ao longo destes últimos 2 anos, sobretudo na Europa, temos vindo a ver um ressurgimento de partidos e organizações de extrema-direita que têm conseguido palco em vários países da Europa e no mundo, chegando ao poder até em alguns países. E em Portugal, que se pensa que as coisas de alguma forma chegam sempre atrasadas e que há sempre de alguma forma um mimetismo naquilo que se passa lá fora, a verdade é que Portugal não é um caso isolado relativamente a esse tipo de fenómenos, e temos vindo nos últimos anos a ter esse ressurgimento dessas organizações de extrema-direita que não tem tido problema nenhum em manifestar-se politicamente da forma como entende que deve ser. O SOS Racismo tem conseguido combater isso? Tem conseguido dar... Nós temos feito o possível, não sei se é o suficiente ou não, mas temos feito o possível. Obviamente que isto é uma batalha a travar e até que as coisas mudem realmente será sempre uma luta a travar. No caso concreto, o que isso permitiu, por um lado, foi que o que estava a acontecer na Europa e pelo mundo fora fez com que as organizações que já cá existiam e que estavam de certa forma escondidas também tivessem a vontade de ressurgirem, e isso deixa claro o combate que tem que ser travado sem subtilezas, mas de uma forma frontal e no espaço onde tem que ser feito, pelo menos da nossa parte, e isso permitiu que uma coisa que é necessário que aconteça de cada vez com maior transversalidade na sociedade, trouxe a questão da discriminação racial para o debate público e foi uma questão que veio para ficar, apesar de continuarmos no limbo entre a negação e a constatação real de que existe esse fenómeno aqui em Portugal e que Portugal não é um país excepcional e não tem um povo excepcional nesse sentido. Trouxe esse debate para cima da mesa e, portanto, é fazê-lo da forma séria, da forma frontal, e a partir daí, tendo em conta o diagnóstico, construir propostas alternativas para que as coisas sejam feitas. A pandemia veio revelar coisas que já sabíamos, mas que não eram dizíveis e não eram vistas, de que as comunidades racializadas, nomeadamente de descendência africana e comunidade cigana, com a pandemia foram aquelas que perderam os seus empregos, são das comunidades que mesmo quando tiveram que trabalhar na altura do confinamento, foram aquelas que tiveram menos proteção em termos de materiais, quer de trabalho, e que na ausência dos seus empregos foram aquelas que não tiveram qualquer tipo de meios para poderem resistir ou substituir neste período que ainda continua. Esperamos que não seja por muito tempo.
Esperemos que não, esperemos mesmo que não. E pegando precisamente na pandemia, eu gostava de fazer aqui a transição, se calhar, para esta parte mais do modelo de organização destas ONGs, muito baseadas no voluntariado, muito baseadas também na questão dos donativos, claro, também dos financiamentos, como já falámos aqui, mas olhando para o caso dos donativos, eu queria saber aqui a vossa opinião sobre outro dado que encontrei. De acordo com o INEC, o Instituto Nacional de Estatística, estou a falar do ano 2018, fizeram um inquérito ao setor da economia social, portanto, no fundo, estas organizações sem fins lucrativos, ONGs, e o INE conclui que mais de 49%, 49,7% destas organizações não têm sequer um website na internet. Indo mais longe, por exemplo, o Fundraise fez um relatório tecnológico em 2019 que dizia que 95% das ONGs tinham um site, mas que apenas 56% aceitavam donativos online. Isto pode ser um modelo de negócio, ou pode ser uma ajuda a apoiar as organizações não governamentais virarem-se para o online, principalmente agora, tendo em conta que estamos em pandemia, que as pessoas não podem contactar tanto, não podem ir às sedes, se calhar. Primeiro gostava de saber, no vosso caso, se isto é adaptado a vocês. Já vi que todos têm site, mas se realmente se têm virado mais para esta questão online e realmente qual é que é a importância e se têm outras maneiras, vou dizer, criativas, alternativas para conseguir ter esses financiamentos. Nós consideramos que é uma área que deve ser apostada, e internamente na Comunidade Vida e Paz fazemos, tanto é que temos um departamento, portanto, para a angariação de fundos e para a gestão das redes portanto, das redes sociais e do site, portanto, e com o desenvolvimento e sobretudo agora que foi acelerado no que diz respeito à questão tecnológica e à questão da utilização da internet para tudo, eu acho que é todo importante que possamos virar-nos para aí com o objetivo de poder recolher donativos e não só, não é? Portanto, nós, por exemplo, em termos até de apoio que é dado aos utentes que estão em regime de tratamento, que estão, portanto, nas nossas respostas comunidades terapêuticas e comunidade de inserção, tivemos que adaptar e fazer um investimento na área da informática para que todos pudessem ter acesso, portanto, à internet, para que quando têm de estar confinados durante os 14 dias, que acabaram de chegar porque acabaram de ser admitidos para fazer o tratamento, não ficarem privados do contacto com o exterior e do contacto com os próprios técnicos. Portanto, e acho que a pandemia trouxe isto de positivo. Portanto, não podemos ficar só presos àquilo que são os efeitos negativos da pandemia, mas de facto isso foi um efeito e um resultado positivo e que fez com que o desenvolvimento tecnológico tivesse que ser mesmo exponenciado, e nós somos favoráveis de facto a esta questão do desenvolvimento e temos que caminhar para aí, senão morremos. E se calhar agora passo já aqui ao José Maria Candeias, até porque, e é uma notícia de última hora, costumo ser uma delas, o Jota tem um novo site, não é? Portanto, vem mesmo a calhar esta pergunta. É verdade, o Jota tem um novo site, foi construído novo de raiz, e respondendo à tua pergunta, nós no GJ temos vindo a falar, principalmente mais fortemente este ano, na diversificação da nossa capacidade de fundraising, e não apenas da nossa capacidade, mas também dos métodos que estamos a utilizar para a angariação de fundos. Gostamos sempre de pensar que todos nós no GJ, membros da Comissão Executiva, voluntários, trabalhadores, todos somos um pouco angariadores de fundos, todos cumprimos um pouco a função de fundraiser, mas existe sim a necessidade, e cada vez é mais evidente, de diversificar as nossas fontes de financiamento, porque se as nossas fontes de financiamento estiverem focadas num só tipo de doação, seja ele doação, seja ele uma empresa privada, seja o Estado, seja o que for,
como se costuma dizer, se tivermos os nossos ovos todos no mesmo cesto, se este cesto for ao chão, deixamos de ter ovos, não é? E então é isso que nós estamos a tentar também fazer nos GOTAs. Estamos a conseguir diversificar um pouco a nossa angariação de fundos. Temos, claro, como Associação de Defesa do Ambiente, sócios que pagam uma quota anual. Convido toda a gente que estiver a ver-nos, tanto aqui como em casa, se gostassem de ser sócios da GOTA, temos um site novo que torna ainda mais fácil não só a inscrição, mas também depois o pagamento das quotas. E sim, acho que hoje em dia, se nós não nos diversificarmos, acabamos por correr um grande risco de vermos as nossas atividades completamente terminadas por um azar ou por um golpe do destino que nos corta o nosso financiamento ao que estávamos habituados ou que já estávamos confortáveis com ele, e isso depois pode significar o fim de uma organização, não só de um projeto dentro de uma organização, mas de uma organização como um todo também. Por isso, a diversificação do fundraising, principalmente ligada às novas tecnologias, acho da maior importância, e todos nós no GOTA concordamos com isso. E o maior exemplo pode até ser mesmo o caso de uma causa por dia, tendo em conta tudo aquilo que foi angariado através das ilustrações, que muitas delas, terei a certeza, ou diria todas ou a maioria, todas mesmo, obrigado, são adquiridas através do meio online, e portanto fica aqui o exemplo claro e palpável. No vosso caso, no caso do SOS Racismo, Joseph, como é que se vê esta questão do online, esta questão das novas tecnologias como um potencial meio de financiamento destas organizações? Sem dúvida. Nós, como é uma área que exige um certo saber técnico e que a maior parte dos nossos sócios e ativistas não tem essa capacidade, embora tenhamos um site, nunca foi uma grande aposta precisamente por isso, mas como é óbvio, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta a forma de estar e a forma de relacionar-se das pessoas hoje em dia, não só para chegar a elas, mas também para obter esses financiamentos ou estes donativos, é importante estarmos nessas plataformas e usarmos esses meios nesse sentido. Temos vindo a melhorar nesse sentido. No nosso caso, falta tornar o site mais estético, mais convidativo, mas temos e estamos a usar outras plataformas para que as pessoas não só cheguem até nós, mas ou se quiserem chegar a nós de outra forma, ou apoiando a nossa organização, que tenham possibilidade de fazê-lo, e que isso não seja um impedimento. Qualquer coisa, já sabem, tem aqui os conselhos do GOTA, pode ajudar no site novo. Eu se calhar mantenho-me aqui no Joseph, e invertemos agora aqui o ciclo, e começamos a olhar para esta questão do voluntariado, colaboradores profissionais, remunerados. No vosso caso, e até por isso é que gostava de começar pelo Joseph, dos três, o SOS Racismo, creio que é o único que seja apenas feito de voluntários, 100% feito de voluntários. Eu tive acesso aqui a um estudo da União Europeia e do CIRIEC, que é o Centro de Estudos da Economia Pública e Social. Os dados são de 2012 e eles fazem, no fundo, uma compilação da percentagem de pessoas de um país, de cada país, que faz voluntariado, algum tipo de voluntariado. Começamos no topo com a Dinamarca, 43% da população dinamarquesa faz voluntariado. Passamos, por exemplo, para a Finlândia, 39%. Ali pelo meio vamos a países mais do sul da Europa, digamos, a Itália com 26%, a França com 24%. Podemos também comparar com países, podemos dizer, mais frágeis economicamente, se calhar mais semelhantes com Portugal, como a Grécia, 14%, a Roménia, 14%. E depois encontramos Portugal no fundo quase da tabela, com 12% da população em 2012, segundo este estudo. 12% da população fazia voluntariado na altura. São números mais baixos, curtos, comparados com os outros. Eu pergunto se realmente o voluntariado, tendo em conta estes números e
e pergunto, tendo em conta a mobilização que vem, se o voluntariado pode ser um meio sustentável para as ONGs ou se realmente é preciso um pouco mais, se é preciso realmente remuneração para conseguir atrair estas pessoas, tendo em conta um número tão baixo. Não será necessariamente pela remuneração que as pessoas vão deixar de defender as suas causas, juntarem-se às organizações que defendem as causas no qual elas se revêem, mas sim a vontade que têm de que aquilo que defendem se singre. No caso do SOS, nós temos, mal ou bem, temos mantido dessa forma, sem Nunca sentiram uma ameaça, nunca ponderaram ao vento números baixos, não sei se estes números obviamente são o espelho daquilo que vocês veem de dificuldades ou não em chamar pessoas, mas nunca sentiram essa necessidade de procurar alguém a contrato, profissionalmente? Quer dizer, eu acho que não é a leitura que eu faço, a leitura que nós fazemos não é de que as pessoas participam menos das organizações sociais por falta de financiamento ou pagamento ou de falta de ordenado por isso. É mesmo pela causa? É mesmo pela causa, tem a ver com a consciência política da sociedade, da necessidade das pessoas sentirem-se atores políticos e terem um papel a cumprir e de alguma forma mobilizarem-se nesse sentido e juntarem-se a uma determinada organização para isso. Portanto, é mais uma questão de militância política do que propriamente uma questão de uma atração financeira, porque nada contra, porque quem trabalha tem que receber por isso. Portanto, acho que a participação em números baixos revelam precisamente mais disso do que a questão financeira, e é importante que o voluntariado não seja visto ou não sirva como uma forma de enriquecer o currículo, mas simplesmente porque as pessoas têm convicções e querem realmente juntar-se às organizações para defender uma causa. E não... É uma boa questão, por acaso, levantada. Já vamos falar também um pouco disso, da questão do currículo, porque isso, cara, até passo já aqui ao José Maria Candeias, porque também têm voluntários na vossa organização. Faço duas perguntas. Primeiro, realmente, qual é que é a importância para vocês de já ter um modelo misto, ao contrário do SOS Racismo? E por outro lado também perguntar, pegando muito bem naquilo que disse o Joseph, se realmente o voluntariado está na moda. Porque eu posso dizer, por exemplo, claro que as redes sociais funcionam como bolhas, mas muitas vezes eu tenho a tendência de desligar um pouco do LinkedIn. Eu tenho o LinkedIn e é a rede social que me causa mais comichão, por assim dizer, porque realmente parece muitas vezes que, principalmente nos últimos tempos, que há muita gente que usa quase o voluntariado como bandeira para pôr no currículo, como dizia o Joseph. No vosso caso, que tem um bocadinho dos dois, a pergunta é esta: qual é realmente a importância de terem já esse modelo misto e se notam que o voluntariado está a ser quase uma moda? Antes de mais, eu queria reiterar aqui o que o Joseph disse sobre às vezes haver a falta de atividade de iniciativa política ou de militância política, exatamente. Nós no GJ não sentimos tanto a falta de militância política, mas sentimos às vezes um pouco a falta de militância ambiental. Talvez seja por desconhecimento das causas, desconhecimento dos problemas. Nós reservamos o direito de julgar as outras pessoas, não a nós, a quem quer que tenha esse direito, que nós não temos, não é? Mas sentimos isso um pouco às vezes. Talvez a falta de iniciativa voluntária não se deva necessariamente ao desinteresse, mas sim, se calhar, à falta do conhecimento ou à falta de algo que puxe, de algo que chama a atenção para essa tal militância, seja tanto a nível político, a nível ambiental, como a nível social, não é? Temos aqui 3 ONGs que trabalham em âmbitos diferentes, mas as 3 necessitamos de que os nossos voluntários cheguem a nós
porque sentem a necessidade de fazer algo em relação a um problema. Então, sendo assim, eu se calhar altero a pergunta e pergunto, tendo em conta estes números baixos de 2012, 12% da população apenas portuguesa fazia voluntariado, pergunto-vos a todos se Portugal é um país, se sentem que Portugal é um país com pouca militância ou fraca militância, e não estou a dizer apenas política, de causas, de causa ambiental, da causa social, das causas raciais, se sentem que há essa falta de militância, e então o que é que está a faltar? São as ONGs que estão a falhar porque não estão a saber chamar as pessoas? São as pessoas que estão demasiado acomodadas? O que é que acham? Na minha opinião, eu acho que é um misto de tudo. Claro que da parte das ONGs pode haver a falha de não conseguirmos chamar de forma tão ativa novos voluntários, se calhar como chamávamos há 20 anos atrás, não é? Se calhar hoje em dia é necessário uma abordagem nova para chamar os voluntários. Se calhar os voluntários há anos atrás respondiam a um certo tipo de apelos, e hoje em dia é necessário um tipo de apelos diferentes. Isto leva também ao que perguntaste antes sobre os currículos, não é? Alguém que queira fazer voluntário para poder pôr no currículo que tem experiência a trabalhar em diversas áreas, não é necessariamente uma coisa má, porque essa pessoa está na mesma a fazer um voluntariado, está na mesma a fazer um trabalho e está a receber algo em troca pelo seu trabalho. Eu fui uma pessoa que, antes de acabar a minha formação académica, comecei logo a fazer voluntariado, e admito, sem qualquer tipo de problemas, que os primeiros voluntariados que eu fiz foram com interesse de ganhar experiência profissional. Mais à frente depois entrei no GEOTA e continuei a fazer voluntariado, já num misto de atividade profissional e aumento das minhas capacidades, mas ao mesmo tempo comecei a criar uma espécie de vínculo com o voluntariado e principalmente com a organização com que estava a fazer voluntariado, e neste momento continuarei a fazer voluntariado porque acredito na causa pela qual trabalhei no passado e continuo a trabalhar no presente e continuarei a trabalhar no futuro. Portanto, acho que o facto de haver um voluntariado que te permita ganhar uma experiência profissional é um bom ponto de entrada para as pessoas começarem a fazer o voluntariado e depois começarem então a aprender e a perceber-se do que é que realmente é o trabalho de uma ONG e o que é um trabalho voluntário, e mudarem um pouco a sua direção, que no início estavam a fazer voluntariado para tirar algum proveito, entre aspas, profissional do voluntariado, para passarem a tirar um proveito pessoal e um proveito psicológico do voluntariado que estão a fazer, porque sejamos honestos, todos nós fazemos o voluntariado e defendemos as nossas causas e lutamos por aquilo que acreditamos, porque acreditamos e porque isso nos faz sentir que estamos a marcar uma diferença. Portanto, sem querer ofender ninguém, acaba por ser um pouco egoísta também da nossa parte, não é? Estamos a fazer algo que nos faz sentir bem com a nossa própria pessoa e que ao mesmo tempo está a ajudar a causa pela qual defendemos. Portanto, eu acho que, respondendo agora sucintamente às perguntas, sim, o facto de haver este tal voluntários profissionais, entre aspas, não é? Não é necessariamente uma coisa má. Pode ser até uma coisa muito boa para as associações que recebem esses voluntários. E a tua primeira pergunta era relativamente ao peso de cada um. Ao peso de cada um. E ao facto de, sim, nós no GEOTA dependemos muito de voluntários. Temos inclusive um projeto que eu já falei aqui, que é o projeto Consulados, que depende quase a 100% de atividade voluntária, porque é um projeto de ciência cidadã, e como um projeto de ciência cidadã precisa dos cidadãos para recolher os dados que vão ser utilizados depois no GEOTA para realizar o nosso trabalho científico, por assim dizer, não é? Portanto, e nós trabalhamos com centenas de voluntários neste projeto todos os anos. Acho que o trabalho que um voluntário realiza é diferente do que o trabalho que um trabalhador a contrato realiza. Cada um traz aquilo que de melhor consegue para a associação e todos têm o seu valor. Um voluntário tem um trabalho diferente e um trabalho com um valor diferente, não menor, não maior, que um trabalhador que está a contrato e a realizar aquele tipo de trabalho que um voluntário não tem a capacidade de fazer. E vamos olhar aqui também para o caso da comunidade Vida e Paz, aqui com números concretos que vocês de resto têm muito transparentes no site. Em 2019, portanto dados do ano passado, a comunidade de Vida e Paz
acho que tinha 140 colaboradores profissionais, portanto remunerados, no projeto e 602 voluntários. Para além desta questão que o José Maria e que o Joseph já aqui explicaram, da importância de cada um, deste modelo, seja misto ou não, eu gostava também de perguntar aqui à Renata e confrontá-la aqui também um pouco com mais alguns dados. De acordo com este mesmo relatório da UE e do Centro de Estudos de Economia Política e Social, a Pública e Social 2012, eles conseguiram medir o crescimento da remuneração destes colaboradores profissionais. Ora, na União Europeia, entre 2002 e 2010, houve países que realmente viram a remuneração destes colaboradores subir bastante. O caso da Suécia, os rendimentos subiram 147%. O caso da Hungria, 136%. O caso da Grécia, que se calhar é um país mais comparável a Portugal, as remunerações subiram 68%. O caso da Espanha, 43%. E depois olhamos para Portugal e novamente temos números baixos. Entre 2002 e 2010, de acordo com este estudo, quem trabalhava profissionalmente numa ONG viu o seu salário em média subir 19%. São números muito baixos. Vocês sentem também essa dificuldade? Pergunto, o que é que está aqui a faltar realmente para que estas pessoas que, tal como os voluntários, dão muito de si a estas organizações, o que é que falta para que elas, se calhar, vejam as suas condições aumentarem um bocadinho e se realmente isso é assim tão importante? Assim, antes de mais, aliás, eu gostava, uma vez que estávamos a falar de voluntários, a dizer que hoje assinalamos o Dia Internacional do Voluntariado, portanto, e acho que aqui a minha homenagem a todos os voluntários da nossa instituição e das demais. Relativamente a esta questão, e também partilho do que foi dito, eu também gostaria de acrescentar que partilho que, de facto, o trabalho dos voluntários é determinante. Nós, Comunidade Vida e Paz, surgimos a partir de um grupo de voluntários, portanto, é um pilar na nossa instituição. Contudo, devem ser tratados da mesma forma que tratamos os profissionais, e penso que isto faz com que depois consigamos manter os voluntários que se identificam com a nossa causa, e daí também o número tão significativo que temos de voluntários, porque fazem porque se identificam, fazem um trabalho brilhante, assinalável, tal como os profissionais, ou seja, complementam-se. Se um voluntário vai à rua e se aposta na relação e no diálogo com a pessoa que está em situação de sem-abrigo, depois o que é feito a seguir também é determinante pelo técnico, que acaba por dar todas as estratégias e dotar-se das ferramentas necessárias para que a pessoa possa mudar de vida. Relativamente a esta questão de... Muito rapidamente, por favor. Está bem, ok. De terminar. Vamos passar ao debate, mas sim, ainda temos tempo para esta resposta. De facto, assistimos em Portugal a um déficit no que diz respeito aos salários dos profissionais, portanto um déficit, ou seja, não há um crescimento tal como nos outros, exatamente tal como nos outros países que foram aqui assinalados, e eu considero que está tudo relacionado com as questões que iniciámos a conversa, não é? A questão do financiamento, a questão da sustentabilidade das instituições. Eu penso que todas as instituições, se pudessem e conseguissem, gostariam de poder pagar mais aos seus profissionais. Agora, não conseguindo, acho que é todo importante que os reconheçam, não é? E reconhecer os profissionais pode ser de imensas formas, e acho que é importante que exista esta atenção por parte de todas as instituições. Reconhecer os profissionais e reconhecer os voluntários, porque todos eles acrescentam. Cada um deles oferece a estas instituições uma valia diferente, mas uma valia importante, e sejam remunerados ou não, acabam por fazer valer também a diferença. Eu creio que em termos de tempo vamos então fechar. Vamos a seguir num novo live, para quem nos acompanha na página de Uma Causa por Dia. Vamos continuar no outro live, a seguir já com o debate. Já voltamos.